Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e mais um assunto sobre cinema. Como vocês já sabem, não é opiniões sobre cinema, embora tenha opinião, aqui é curiosidade sobre cinema. É como eu sempre digo, informação sempre vem antes da opinião. Porque como é que alguém pode ter opinião sem informação? Embora sempre tenha algum sabidão, sabe tudo que entende dos assuntos, sem se informar com nada. Mas a questão é, o assunto dessa vez é sobre etarismo com as atrizes. Interessou? Então que bom. Então aproveitem para se inscrever no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. É uma coisa que não é tão recente, é uma coisa muito antiga o etarismo com as atrizes. Uma determinada idade, elas já são consideradas velhas para o mercado de trabalho ou então para papéis assim interessantes. Mas eu discordo. E com certeza tem atrizes que passam dos 30, 40, 50, 60, 70 e ainda continuam em papéis bem interessantes e relevantes. Algumas ainda sofrem esse tipo de preconceito, mas assim, no cinema de antigamente, isso também já existia. Mas vamos ser bem francos. Imagina, 35, 40 anos já são consideradas velhas. Para começo de conversa, eu vejo que tem muitas mulheres que passam até dos 70 que conseguem ser muito mais bonitas que muitas mulheres de 20. Porque uma coisa vai conciliando a outra. Tem o bom da juventude, tem o bom da experiência, tudo no seu devido tempo. Mas a beleza não é uma coisa assim que, chegou a tal idade, ela já não serve mais para nada. Não, isso é uma besteira, isso é um absurdo. E eu estou aqui para fazer minha defesa em relação a atrizes que conseguem se destacar e têm destaque, mas não é uma coisa fácil. Claro, e tem outra situação, uma outra situação que eu tenho que comentar. Para atores não é tão comum em relação a atrizes esse problema de etarismo. Etarismo é o preconceito em relação à idade. Olha, eu vou dizer uma coisa, tanto Hollywood quanto as novelas da Rede Globo têm esse costume de botar uma atriz para fazer o papel de mãe de uma atriz ou de um ator, sendo uma diferença de idade mínima, cuja idade não teria idade para ser a mãe dessa pessoa. Mas ainda assim fazem. E infelizmente, acontece também com atores. Sim, acontece. Mas não é tão comum assim. Isso aí é uma tremenda falta assim de respeito, eu diria. Porque, francamente, não se faz uma coisa dessa. É bom, pensa bem. E outra coisa, papéis estereotipados para as pessoas, assim, mulheres em especial, assim, acima dos 35, 40, elas ainda conseguem fazer papéis, assim, de mulheres, assim, que podem fazer, assim, com qualquer idade. Claro, não vão interpretar adolescente com 25, 30 anos. É claro que não. Mas assim, tem muitos papéis interessantes e relevantes. Mas ainda assim, domina certo preconceito. Claro, mas eu já sei do que se trata. E acho que vocês também já sabem. A mulher sendo tratada como um objeto sexual. Um absurdo sem tamanho. E já faço minha defesa também que não é só homem grisalho que fica bem. Mulher grisalha também fica. Com toda certeza. Olha, alguns exemplos a citar de atrizes que passaram da idade, mas algumas também se reergueram. Um caso interessante é a atriz Reese Witherspoon. Ela já foi cogitada para interpretar a cantora Stevie Nicks, mas segundo a própria Stevie Nicks, ao ver que René não, Reese Witherspoon já estava com 37 anos, foi considerada velha pela própria Stevie Nicks. Olha só que coisa mais feia, hein? Uma mulher tratando com machismo uma outra mulher, mas Reese Witherspoon se reergueu, não deixou isso se abalar, claro que não. Tanto que ela criou uma produtora chamada Hello Sunshine. Essa produtora dá oportunidade para atrizes em papéis principais e sem estereótipos. Tem alguns casos assim que vão ao absurdo. Por exemplo, e tem caso absurdo que eu já vou citar. Nicole Kidman interpretou a mãe de Jason Momoa em Aquaman. A diferença entre Nicole e Jason é 12 anos mais velha que ele. Que interpretasse uma irmã.
Mas não, né? Mas tudo bem, eu consigo entender, tá precisando de dinheiro, essas coisas, mas uma atriz que se valoriza não vai fazer uma coisa dessa. Eu acho assim que foi uma besteira da Nicole Kidman. E tem aquelas que sabem como se valorizar, como a Charlize Theron, ela foi assim cogitada para ser a Hipólita, que era a mãe da Diana, a Mulher Maravilha. Detalhe, quem fez a Mulher Maravilha, Diana, foi a Gal Gadot. Charlize Theron é apenas 10 anos mais velha que Gal Gadot. Recusou? Meus parabéns, Charlize. Você tá de nota 10. E quem interpretou? Connie Nielsen. 20 anos mais velha que Gal Gadot. 20 anos ainda é bem justificável. Então faz todo sentido. Tem os casos de mãe precoce, pai precoce? Claro, tem. Mas assim, existem coisas assim que ficam muito absurdas. A atriz que fez a mãe de Cary Grant em Intriga Internacional era, acredito eu, 1 ano ou 2, não passando disso, mais velha que ele. Interpretou a mãe. Olha que coisa ridícula. Na época, Cary Grant tinha 55 anos, então 55. E tem alguns casos assim também de atores terem feito papéis de pais assim que não têm idade. Por exemplo, Sean Connery interpretou o pai de Dustin Hoffman e avô de Matthew Broderick. 7 anos mais velho que Dustin Hoffman e 32 anos mais velho que Matthew Broderick. Negócios de família, mas que coisa mais maluca. Também tem um caso interessante. Um dos meus filmes preferidos assim da saga, Indiana Jones e a Última Cruzada, fez o pai de Harrison Ford. 12 anos mais velho que o Harrison Ford na época. É, também um absurdo. E outro absurdo foi o Gene Hackman, apenas 12 anos, 11 anos mais velho que a Faye Dunaway, interpretou o pai dela em O Segredo. Existem muitos outros casos também para serem citados. Mas também tem aquelas pessoas que partem em defesa, como Dakota Johnson, uma atriz que está assim se destacando na carreira. Ela é a filha de Melanie Griffith e Don Johnson. Ela manifestou indignação contra a falta de papéis em relação à sua mãe, Melanie Griffith, o que deixou ela bastante orgulhosa e tinha que estar orgulhosa, não é verdade? Ora, francamente. Assim, tem outros casos assim de precocidade que não faz sentido. A Primeira Noite de um Homem, acho mais bonito chamar The Graduate, como quiser, a Anne Bancroft interpretou a mãe da Catherine Ross. Apenas 8 anos de diferença. Ou seja, Anne era 8 a mais que Catherine. E 6 a mais que Dustin Hoffman. Os dois últimos fizeram papéis de jovens adultos. A Anne Bancroft interpretou uma senhora de meia idade. Olha que coisa mais ridícula, mas é claro, a Anne Bancroft conseguiu ter uma boa atuação, eu reconheço, mas francamente a valorização aí tá bem complicada. Mas ainda assim tem casos assim que as pessoas se valorizam e, como vocês já sabem, tem carreira de atriz que não dura muito tempo. E também tem alguns outros exemplos ridículos, como por exemplo a Maggie Gyllenhaal tinha 37 anos na época, considerada velha para fazer par com um ator de 55 anos. Aí, ó, não dá uma bela diferença, mas velha, para isso, é um monte de coisa absurdo e sem sentido. Mas enfim, são alguns exemplos assim de veracidade assim que não tem sentido nenhum em fazer. E Hollywood e novelas da Globo fizeram e ainda fazem, claro. Hoje em dia já não é mais com tanta frequência que esse tipo de coisa acontece. Como eu falei, tem atrizes e também tem casos de atores. Tem atrizes assim que não tem tanto destaque em papéis assim na faixa dos 60 anos, mas tem exceções assim, como por exemplo a Frances McDormand, que é uma atriz maravilhosa. Ela ganhou o Oscar 3 vezes. Pelo que eu me lembro, o último Oscar foi por Nomadland. Maravilhosa, excelente atriz. E por que não? Uma mulher muito bonita. A propósito, e quero lembrar outra coisa. Tem atores que na faixa dos 60 ainda conseguem ter grande destaque, como George Clooney e Tom Cruise. Tudo bem por aí, mas tem muitas atrizes que também conseguem se sair bem. Olha, a Lillian Gish fez uma seguinte declaração,
que ela interpretou a filha de Lionel Barrymore e a esposa de Lionel Barrymore em 2 filmes. Aí ela ressaltou, só faltava ter interpretado a mãe dele. A Lillian Gish era 15 anos mais nova que Lionel Barrymore. Então, olha só a situação. Mas aí, e também quero lembrar outra coisa, a Lillian Gish foi uma das atrizes que mais teve uma carreira assim duradoura durante anos no cinema. 75 anos, 1912 a 1987. Seu último filme foi Baleias de Agosto. Outras atrizes que tiveram carreira assim em destaque assim, mesmo idosas, por exemplo, foram a Bette Davis. E também tem o caso de a Dercy Gonçalves também tinha uns destaques. E vale lembrar também que algumas atrizes ainda têm destaque de carreira assim, de atuação, como por exemplo Fernanda Montenegro, Natalia Timberg. Acabei de citar Frances McDormand, mas 68 anos ainda não dá para dizer que é uma idosa ainda, porque ela ainda consegue se destacar muito bem ainda. Tem gente que ainda é jovem na faixa dos 70. Velhice é uma coisa muito relativa. A velhice chega, mas tem gente que não se deixa dominar. Essas atuações marcantes. Também vale lembrar que Laura Cardoso é outra também, maravilhosa. E também eu não posso esquecer de citar alguns exemplos de atrizes que não reprisaram seus papéis em filmes de sucesso, assim, em continuações. A Kelly McGillis fez par com Tom Cruise em Top Gun, Asas Indomáveis. Retornou o Tom Cruise e o Val Kilmer, mas a Kelly McGillis não retornou. Tinha apenas um retrato, alguma imagem dela. Quem fez par com Tom Cruise na continuação em Top Gun Maverick foi Jennifer Connelly. A Kelly McGillis é 5 anos mais velha que o Tom Cruise e a Jennifer Connelly 8 anos mais nova. Provavelmente, ou certamente, considerada velha. Olha só esse tipo de situação. Mas tem situações em que algumas pessoas voltam a reprisar os seus papéis. E eu falo também das atrizes. Os personagens de destaque, por exemplo, em Um Príncipe em Nova York, aquele duelo com Ed Murphy. Na continuação, retornaram a atriz que fez a mãe do Ed Murphy, Príncipe aqui nesse caso, e a que fez a esposa do Ed Murphy. Retornaram. E isso é uma coisa maravilhosa de se ver. Nem tudo fica uma injustiça. Retornaram depois de 30 anos. Até a suposta mulher que seria esposa. Vai ser a esposa ou não do primeiro filme? Bom, primeiro tem que assistir para saber. Mas a questão é, não sei se o Ed Murphy que idealizou isso tudo e bateu o pé, mas seja quem for que tenha feito, eu dou meus parabéns. E assim, são alguns exemplos que eu citei de o etarismo em relação às atrizes. Mas olha, agora que eu já dei as informações, eu digo minha opinião. A atuação é alguma coisa que não tem idade. Isso vai a dedicação, o empenho, a variedade de papéis. E tem atrizes que partem para outros rumos. Como eu falei do caso da Reese Witherspoon, abriu uma produtora. E isso abriu portas de grandes oportunidades para ela. Para ela e outras atrizes. É uma coisa assim que, olha, varia, são de caso para caso. A pessoa tem que saber atuar. Isso que importa. Pode fazer qualquer tipo de papel, claro. Tem assim, como é que eu vou dizer, profissionais, personagens, mas é uma coisa que não deve envolver idade. Não ficar implicando por causa da idade em si. Bem, pessoal, então é isso que eu tenho a dizer sobre etarismo com as atrizes. Eu agradeço por ter assistido. Eu aguardo vocês num próximo vídeo falando sobre outro assunto de cinema. Até lá, e que Deus abençoe vocês.